Olá, meus amigos, que grande prazer. Este é o seu canal Colisor, eu sou o Pastor Walter e este vídeo é a continuidade daquele assunto que nós tratamos, né? Os eventos que ocorreram desde a eternidade, desde que Deus criou os céus até o dilúvio. E hoje eu quero tratar a partir do capítulo 4, que é o nascimento de Caim e Abel, é o primeiro homicídio e o casamento de Caim. Né? No capítulo 4, versículo 1, você percebe que Eva fez uma grande celebração. Ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E note bem que depois que ela fez esta grande celebração pelo nascimento do seu primeiro filho homem, ela deu à luz a Abel. Né? E Moisés ele foi muito breve quando disse: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então a diferença na narração entre o nascimento de Caim e o de Abel é que o nascimento de Caim causou uma grande celebração. Talvez alguém diga: não, mas é porque é o primeiro filho. Sim, o primeiro filho homem. O primeiro filho homem, porque em seguida ele sai da presença de Deus e leva com ele uma mulher. E esta mulher era uma de suas irmãs mais velhas. Ok? Então, uma mulher saudável não precisa da ajuda de Deus para engravidar. Porque ela foi criada para isso. A Eva foi criada para ser a mãe da humanidade. Então ela não precisava da ajuda do Senhor. Mas as palavras que Moisés usou mostram exatamente a força da sua celebração. Caná, adquirir, ish, um homem, et, junto com. Isso quer dizer que ela, para engravidar um homem, um varão, ela precisou falar com Jeová, ela precisou pedir ajuda de Jeová. Então, Jeová é o Senhor Deus. Então, ela adquiriu este varão com a ajuda do Senhor. Já o nascimento de Abel foi mais um nascimento. Certo? Bom, em seguida ao nascimento de Abel, os rapazes cresceram, e um foi pastor e outro foi lavrador, e eles ofertaram ao Senhor. Vocês conhecem essa história tão bem quanto qualquer cristão. Só que, em dado momento, Caim agrediu seu irmão por inveja, por despeita, e o matou. Deus então levou Caim às barras do tribunal. E o que eu acho lindo, sabe, é que Deus é tão justo que ele mesmo sabendo, conhecendo o futuro, conhecendo tudo, ele ser onisciente, ele sabia que Caim tinha assassinado seu irmão. Então ele simplesmente perguntou para Caim: onde está o seu irmão? E Caim foi extremamente mal educado quando disse: eu por acaso sou o babá do meu irmão? E Deus então disse: olha, o sangue do teu irmão está clamando por vingança. Aí então Deus deu a ele a oportunidade de se explicar. Só que ele era um homem de natureza dura, de natureza rebelde, né? Ele era um cara zangado. E ele então foi mal criado com o Senhor, e o Senhor então o amaldiçoou. Ele foi condenado a vagar pelo mundo sem paradeiro, muito embora ele criou uma cidade, ele se estabeleceu com uma mulher, e esta mulher, como eu disse, era uma irmã mais velha, né? A irmã mais velha. Então, para mim, isso explica muito bem essa questão da expansão da humanidade. Uma mulher, ela engravida uma vez após outra, e não gera muitos filhos de uma só vez. São raros os nascimentos de gêmeos, trigêmeos e mais do que isso. Já o homem, né, como vocês sabem, ele pode engravidar uma centena, milhares de mulheres. Por isso que foi tão bem recebido, mas ele não aproveitou isso e assassinou seu irmão e foi embora da presença de Deus, levando consigo uma irmã, né? E Deus, né, conforme eu disse, deu a ele, né, o direito do princípio do contraditório e da ampla defesa. Né? Incrível isso, né? Eu acho tão interessante que das leis justas provém do Senhor. Ele é o Criador de tudo que é bom. Muito bem, então o próximo texto que nós vamos ver está em Gênesis capítulo 6, versículo 2, que fala exatamente, né,
do aumento da população humana e da depravação, né, que esse aumento e também a ausência de leis que disciplinassem os humanos, e a natureza caída do homem é terrível, faz coisas terríveis. E eles tiveram auxílio dos sentinelas. Os sentinelas eram anjos enviados à Terra com a missão de ensinar os princípios, os rudimentos da sociedade aos homens. Né? Porque Adão não nasceu sabendo como criar uma ovelha, como lavrar a terra, como fazer uma casa, não sabia nada disso. E se você continuar lendo a narrativa bíblica, você vai descobrir que naqueles dias nasciam homens com inteligência especialmente voltada para uma determinada área. Criação do gado, fabricação de tendas, criação de instrumentos musicais, metalurgia. Né? Mas a princípio, esses sentinelas eram os que cuidavam desse auxílio à humanidade. Só que as mulheres humanas, de repente, né, pareceram muito atraentes aos olhos destes anjos, destes sentinelas, e eles então tomaram a decisão. Eu não vou aqui me valer muito do livro de Enoque, porque tem gente que não gosta, acha que o livro de Enoque não é inspirado, e eu, embora não tenha uma posição sobre esse assunto, acho que mesmo não sendo inspirado, ele foi escrito a partir de uma tradição muito forte, que veio de patriarca para patriarca. Então, Enoque disse que esses homens, esses anjos, entraram em aliança, em acordo, e decidiram então abandonar o seu domicílio, a sua condição. Judas cita esse fato no seu livro, no capítulo 1, só tem um capítulo, e Pedro também cita que Deus não perdoou a estes anjos esta falha tão absurda, porque eles abriram mão do seu privilégio de viver nos céus a serviço do Senhor para governarem as suas vidas do seu modo. E quando eles assumiram a humanidade, eles assumiram todos os riscos, inclusive de morte física. Inclusive de morte física. Eu gostaria de me estender um pouquinho para falar sobre esta questão da morte destes seres, mas eu levaria tempo e eu teria que trazer outros textos, né? Porque a Bíblia fala muito em daimons e espíritos imundos, né? Que são os pneumacatáfos. E eu falarei isso depois. Em outra oportunidade eu quero trazer um estudo sobre isso. Porque estes seres que assumiram a forma humana, assumiram os riscos, inclusive, da morte física. E foi o que aconteceu, eles morreram. E esses espíritos não puderam voltar para Deus e ficaram por aí em prisões, né? Em prisões. E os seus descendentes eram homens assim extremamente inteligentes, valentes, né? Provavelmente eles tinham muita força, tinham estatura elevada, e eles então construíram aquelas grandes obras que nós vemos aqui por todo o planeta Terra. São obras inexplicáveis. Como pode homens construírem obras tão absurdas? Aí tem gente que diz, não, é tecnologia alienígena. Ora, os anjos são alienígenas, eles não são oriundos do planeta Terra. Então, eles foram responsáveis, né, por estas obras gigantescas. E eu queria apenas esclarecer que, no meu entendimento, os Nephilim, né, Nephil é o singular e Nephilim é o plural. Os gigantes, eles não, pelo menos, não eram todos humanoides de grande estatura. Esses humanoides de grande estatura são exatamente os filhos deste casamento espúrio entre os Bnei Ha-Elohim e as mulheres, as filhas dos homens. Está descartado mesmo a possibilidade dos filhos de Sete se casarem com as filhas de Caim e gerarem isso. Homem vai sempre gerar homem. Em fim de conversa, é isso aí. Né? E esses Néfilis, na minha maneira de entender, eu acredito isso, já que Deus criou os Tanim, né? No quinto dia, aqueles animais gigantescos, nós já falamos disso no primeiro vídeo. Em outra ocasião eu quero trabalhar mais isso, mas a verdade é que Deus criou os grandes lagartos, os grandes répteis carnívoros, herbívoros, e eu acredito que os tiranossauros
animais carnívoros, eram os gigantes que a Bíblia fala. Porque havia gigantes antes e depois, quando os filhos, né, os filhos dos anjos, é, quando os anjos casaram com as mulheres. Então, os Néfilins haviam antes desse casamento. Ora, se haviam antes do casamento, é porque são duas classes de seres diferentes. Gênesis 6,4 diz assim: naqueles dias havia gigantes na terra, os Néfilins, e também depois, quando os filhos de Deus entraram. Quer dizer, a palavra entrar aí no caso está falando de relação conjugal sexual. Quando os filhos de Deus, os Benei Ha Elohim, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes tais filhos, esta tal prole, eram os valentes, né? Os valentes varões de fama, né? E a palavra que Moisés usou para valente é Gibor, que fala de uma classe de seres muito superiores física e mentalmente, intelectualmente. E Enosh não é homem, porque homem é Ish, Enosh é uma outra coisa, é um outro tipo de homem. Então eu acredito que esses eram humanoides. E Shem, os homens de reputação, eles eram famosos. Por quê? Por causa dos seus feitos e provavelmente por conta da sua aparência. Então, a união carnal entre os Benei Ha-Elohim e as filhas dos homens resultou em uma linhagem muito violenta e maldosa e que tomou conta da humanidade pré-diluviana. Ok? Se alguém não concorda com a minha ideia, é natural, porque é uma teoria. A gente não pode ser dogmático com coisas que às vezes estão aquém estão muito longe do nosso alcance. Né? Então agora eu queria falar de Gênesis 6,6, quando o escritor sagrado diz que Deus viu a maldade se multiplicar sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre a terra, e ele se arrependeu. Eu já vi gente questionando, mas Deus se arrepende, mas e Números 23:19, que fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Né? A palavra Nahan, que é traduzido por arrependimento, não tem a mesma conotação de metanoia. Né? Porque metanoia é mudança de direção, é mudança de mentalidade, e está relacionado com o homem que se arrepende, que desiste dos seus pecados e aceita o chamado de Deus. Mas Nahan, aí no caso, é compaixão. É um lamento triste pelo destino que esperava a humanidade. Porque Deus decidiu destruir a humanidade e se entristeceu por causa disso. Deus não se arrependeu. Por que eu criei o homem? Não, porque Deus ele está sempre pronto a recomeçar. Vocês lembram que Deus falou para Moisés quando Israel pecou? Vou destruí-los e vou fazer de ti uma nação maior do que eles. Então Deus está sempre pronto a recomeçar. Foi assim com a terra, quando foi destruída pelo rebelde querubim, e Deus recomeçou. Criou o mundo e criou o homem, e Deus vai recomeçar, porque no final da Bíblia nós vemos o escritor sagrado, João, dizer: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já não existem, aliás, já não são, e o mar já não existe. É mais ou menos isso. Então Deus vai recomeçar sempre que achar conveniente. Né? Então Deus vai recomeçar. O nosso mundo não será mais o mesmo quando ele encerrar as páginas que falam da história da humanidade. Né? Então, Deus lamentou, ele se entristeceu, ele se compadeceu do mal que cairia sobre aquela gente. Né? Não foi para isso que Deus nos criou, mas Deus sabia. Deus sabia que isso ia acontecer, mas Deus não vai desistir do seu plano por causa de contratempo. Né? Você desistiria de fazer um omelete só porque tem que quebrar os ovos? Claro que não. Né? Então é assim, Deus sabia de tudo isso, mas Deus estava fazendo uma triagem no meio daquilo tudo. Porque Noé foi visto por Deus como um homem de pureza genética e de integridade emocional. Né? Ele era íntegro, tamim.
ele era puro na sua genética, ele nunca se misturou. Naqueles dias havia muita bestialidade. Bestialidade é sexo de homens com animais. Né? Havia o sexo entre os anjos e os homens, e tem, talvez até com animais. Os anjos se tornaram esses tais anjos, esses tais Benei Elohim, muito depravados. Mas Noé e a família dele se manteram puros. Ele era justo na sua geração, ele era puro. E a palavra que Moisés usou para dizer que ele era um homem reto é tzadik. Ele era um homem reto, um homem que tinha caráter, um homem que tinha princípios, um homem que amava a Deus, um homem que obedecia ao Senhor. Então, isto foi a causa pelo qual Deus anunciou a Noé o dilúvio, né, por causa da depravação humana. E Deus não destruiu tudo porque ele encontrou uma família íntegra. Ele encontrou Noé e a sua família. E o dilúvio, para terminar este assunto, eu quero dizer que o dilúvio, ele foi universal. Muitos já tentaram zombar, chamando o dilúvio de lenda, de mito. Inclusive, você vai no Google saber o que é o dilúvio, eles já correm para explicar que é um mito. Mito é uma conversa. Né? Está comprovado, a própria ciência já admitiu que houve um cataclismo desta natureza, quando as águas cobriram e viraram a terra de cabeça para baixo e enterraram, sepultaram milhões de seres vivos, matou muita gente. Então o dilúvio é universal, está em todas as culturas do mundo, dos chineses aos maias, dos astecas, aos índios norte-americanos, aos guaranis no Brasil, aos hindus, enfim, está em toda a tradição humana. O dilúvio foi universal. Então estes são os acontecimentos que ocorreram entre a criação do céu e o dilúvio. Né? Eu agradeço a atenção de vocês. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Nos ajude divulgando, compartilhando, dando seu like, né? Porque eu tenho um desejo de que esse canal possa ajudar muita gente. O primeiro vídeo eu anunciei os propósitos do canal e tenho certeza que nós vamos ser uma bênção para muita gente. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.